Olá, eu sou o Thiago Altucci, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista e antes de chamar nosso convidado de hoje, então, gostaria de deixar aqui alguns recados. Se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube e, claro, acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você sempre encontra uma afinidade de conteúdos, ferramentas, planos de assinatura, relatórios. Então, não deixe também de acessar a nossa área educacional. Lá você encontra sempre o nosso curso online de fundos imobiliários, que está agora na sua 4ª edição. Bom, o nosso convidado de hoje é o Fernando Gadelho, que é diretor da Hemisfério Sul Investimentos. Tudo certo aí, Gadelho? Tudo bem, Altucci? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com seus assinantes. Valeu, Gadelho. Então, é a primeira participação aqui, no nosso programa e é a primeira participação também da HSI. E hoje o tema vai ser o fundo HSI Ativos Financeiros, e o mercado de fundos imobiliários de forma geral, que opera sob o código HSAF11, mas é conhecido como HSAF11. Mas antes de a gente entrar especificamente no fundo, como é a primeira entrevista aqui da HSI, então, Gadelho, eu queria que você falasse um pouco da gestora, da HSI, e um pouco da tua experiência profissional também. Tá bom. Bom, Tuki, obrigado novamente. Falando um pouco aqui da HSI, a HSI ela é hoje uma das maiores gestoras de ativos alternativos da América Latina, né? A gente nasceu em 2005, temos aproximadamente 12 bilhões sob gestão e hoje somos divididos em basicamente 3 áreas, tá? A gente tem uma área de Private Equity, que é uma área cuja captação acontece lá fora, a gente capta recursos no exterior, através de veículos offshore, a gente faz investimentos aqui no Brasil. A gente conta hoje, já captamos cerca de 5 bilhões de dólares, né, entre fundos de private equity, special opportunities e fundos imobiliários. Então, a primeira área é a área de private equity, a segunda área que a gente tem é uma área de special opportunities, então é basicamente uma área de crédito, que a gente tem como foco tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Então, no caso, para pessoa física, a gente investe via plataforma, fazendo crédito pessoal, crédito consignado. No caso de pessoas jurídicas, a gente tem um foco muito intenso em growth capital, né? Empresas que estão com algum problema de balanço no momento, mas que elas têm alto potencial de crescimento. E por fim, em 2019, a gente, depois de quase 12 anos aí no mercado de real estate, private equity, special opportunities, a gente montou a área de fundos imobiliários. A gente começou a área de fundos imobiliários com o IPO do HSI Malls, foi um IPO de 600 milhões de reais. Depois fizemos um follow-on do HSI Malls, foi um follow-on de 900 milhões de reais. De modo que, de 2019 até hoje, a gente hoje conta com 4 veículos listados, dentre eles o HSAF, que é o objeto da conversa aqui. Temos hoje quase 140 mil cotistas, né? Então eu brinco que a gente, antes da área de fundos imobiliários, a gente tinha cerca de 40 investidores institucionais internacionais, e hoje a gente tem 140.040 investidores aqui na HSI. Contamos com cerca de 60 profissionais, temos uma equipe dedicada de engenharia aqui dentro, porque a gente faz muito desenvolvimento também. Só para você ter uma ideia, cerca de 40% da oferta de lajes corporativas AAA aqui em São Paulo foi a gente que colocou no mercado. Então é um time muito, muito completo. E é uma história, eu acho que são poucas as gestoras aí que conseguem ter esses 15 anos de história aí, ininterruptos, né, com diversos veículos lançados no mercado. Bom, com relação, eu comecei a minha carreira aqui, na realidade na HSI em 2005, fiquei por cerca de 3 anos aqui, principalmente, participei ativamente aí da captação do nosso fundo 1, que foi o fundo de 300 milhões de dólares, e eu saí em 2008 e
trilhei boa parte da minha carreira em M&A no Rothschild, né? É um banco franco-inglês. Eu fiquei cerca de 5 anos no Brasil, 2 anos em Nova York, atuando tanto na área de varejo quanto na área de real estate do banco. Em 2019, né, o Max me convidou para retornar à HSI, basicamente para montar a nossa área de crédito imobiliário barra ativos financeiros. E aqui estamos. Não, legal, Gadelho. Então o pessoal acha que a HSI é nova, né? Porque os fundos estados não são relativamente recentes, mas poucos sabem que realmente, como você comentou, que tem alguns edifícios corporativos, por exemplo, que já estão em outros fundos listados, que foram vocês que desenvolveram. Enfim, eu esqueci o nome agora, o do A gente Super tem Properties, que o também Faria Lima Plaza, Faria Lima Plaza. a gente é um edifício de 40 mil metros quadrados, icônico aqui em São Paulo, a gente entregou esse ano, estamos entregando agora para eles, a gente vendeu para o Super Properties, a gente desenvolveu o parque da cidade inteira, que aqui em frente ao Shopping Morumbi, são 160 mil metros quadrados de ABL, a gente comprou o terreno, desenvolveu as torres e vendemos no caso, para a BR Properties, né? Então, e shoppings também vocês desenvolveram, né? então, na nossa área de private equity, Otuki, a gente investe não só em ativos, como em companhias operacionais. Então, assim, a gente tem hoje 13 shoppings no portfólio, né? Tanto no HS Malls como nos fundos de private equity. E a gente é dono da Safir, né? A Safir, que é uma empresa administradora de shopping centers, ela faz parte aqui da gestora, né? Ela está em um dos fundos da gestora. E não só isso, né? A gente tem uma veia bastante empreendedora, uma empresa bastante conhecida no mercado aí de self-storage, por exemplo, a Good Storage. Ela nasceu com uma startup aqui dentro, nasceu num PowerPoint aqui dentro da HSI. Então a gente aproveitou um bom momento do mercado aí para comprar terrenos e imóveis aí nas capitais e desenvolver uma Good Storage. A gente já vendeu a nossa posição que a gente tinha, mas a gente tem um pouco dessa veia empreendedora, né? O próprio galpão logístico hoje, dentro aqui da casa, a gente tem quase 1 milhão de metros quadrados de galpões logísticos, né? Dividido em alguns fundos, o HS Log, que é um fundo listado, é um fundo imobiliário listado, mas também temos alguns ativos aqui nos nossos fundos de private equity. Não, legal. E entrando agora, Gadelha, no HSAF, como é que a gente pode classificar ele, né? Porque, na verdade, ele não me parece ser um fundo de fundos tradicional, não é também um fundo de recebível puro, e não sei se ele pode ser considerado também essa tendência que tem agora no mercado de ser um FOF como se fosse um multi-estratégia, um multimercado, né? Enfim, eu queria que você, então, classificasse o HSAF. Se fosse para ser direto, Tuque, eu classificaria ele como um fundo de crise, um fundo de recebíveis. O que na realidade a gente fez e optou desde o início, até na concepção dele, era ter uma certa liberdade, né, no regulamento para poder atuar de forma estratégica, né, com o caixa do fundo. Então, o que a gente fez foi basicamente optar por um veículo híbrido, né, mas com foco total em recebíveis, seja na aquisição de CRIs, ou seja na aquisição de fundos de recebíveis. Então, o que a gente faz hoje, na verdade, no nosso último relatório a gente divulgou, a gente tinha cerca de 86% do fundo alocado entre fundo de CRIs ou fundo de recebíveis, né? E a parcela de CRIs hoje, ela já está em quase 70% do fundo. Tá? A gente hoje entende que foi uma estratégia acertada, né? Porque até por isso que nos permitiu ter um bom desempenho aí no último ano. Então ele, na verdade, ele não é um FOF que tem CRI, na verdade ele é um fundo de recebível imobiliário, como você falou, uma estratégia híbrida, em que você não necessariamente está 100% alocado em recebível imobiliário, como é os fundos tradicionais, correto? Você tem razão. Na realidade, contando um pouco, na verdade, falando um pouco das estratégias do fundo, o que a gente faz? A gente hoje tem o foco na aquisição de CRIs, primordialmente CRIs de originação própria, então a maior parte do volume hoje dos CRIs é um fundo ainda pequeno, mas a maior parte dos CRIs eles são de originação própria aqui da casa. E o que a gente faz é que com os recursos excedentes, a gente tenta sempre absorver a alfa de alguma forma. Então,
qual que é a estratégia aqui, na realidade? Tudo que não tiver, na realidade, em crise ou fundo de recebíveis, a gente gosta de ter essa discricionalidade para fazer alocação rápida de caixa. Então, isso é muito importante. Para alocar em fundos imobiliários, no momentos em que a precificação, né, os spreads dos CRIs, eles não condizem com a realidade. Então, esse é um outro ponto muito importante. Isso acontece muito, principalmente quando o mercado está inundado de liquidez. A gente prefere não comprar CRI, comprar FII mais barato. Um outro ponto basicamente buscar oportunidade de ganho de capital. Nesse momento que a gente vive atualmente, é um momento claro, né, de grandes oportunidades de ganho de capital. E por fim, eu acho que para finalizar, a gente também optou por essa estratégia para a gente poder alocar em FIIs que tenham estratégias que não são similares à do HSAF. Então, assim, se o cara tem um foco, dando um exemplo, em multipropriedade, por exemplo, eu não vou fazer multipropriedade aqui, mas eu posso investir num FII que faz multipropriedade. Esse é um exemplo. E um outro ponto é a escala, né? O HSAF, ele é um fundo hoje com cerca de 170 milhões de PL, né? Eu hoje tenho acesso a algumas transações, mas eu não tenho acesso, por exemplo, às maiores transações aqueles CRIs de 400, 500 milhões de reais. Então, muitas vezes, para ter acesso a essas transações, eu acabo entrando via outros fundos imobiliários. E da mesma forma que você comentou, que existe um DNA imobiliário muito forte da HSI, de muitos anos de desenvolvimento, então, que não é tão comum assim no mercado, né, das gestoras, vocês também têm esse DNA de estruturação, de recebível imobiliário, já de outros veículos não listados? Temos, assim, com certeza, a gente tem um time. Isso aí, eu brinco que nas duas pontas, tá, Otto? Que a gente tem tanto na ponta credora como na ponta tomadora. Então, assim, na ponta credora, a gente tem hoje quase 2 bilhões em operações de crédito no mercado, né, nos nossos fundos não listados. E aí, com tudo que você pode imaginar de estrutura, né? Temos FDIC, temos CRAS, temos CRIs, temos crédito pessoal. Então, assim, a parte de estruturação nossa aqui é muito forte, e o nosso modelo de private equity, ele é um modelo muito flexível ele é muito flexível. Então, realmente, a gente estrutura diversos tipos de operação. E na parte domadora, aí eu te dou, na verdade, já coloco um ponto que é muito importante. Assumindo que a gente hoje, já nos últimos 10 anos, a gente já levantou de equity, na realidade, a gente investiu cerca de 4 a 5 bilhões, 4 bilhões de dólares, pelo menos um terço disso foi alavancado. Então, eu te falo que, assim, a gente tomou em crise no mercado mais de 2 bilhões de reais, entendeu? E que estão aí nos fundos que você conhece, nos maiores fundos do mercado, eles são nossos credores aí nos nossos ativos. Até agora, recentemente, o HSI Malls, né, acho que fez uma operação aí de aquisição, também tem uma expansão de um shopping, que, se eu não me engano, vai ser realizada não com uma nova oferta, né, de cotas, mas sim com uma securitização. Né? Então, acho que é um exemplo que você está falando aí. Né? Exatamente, a gente está, na verdade, em período de aprovação da Assembleia, então estamos em período de silêncio nisso, mas é exatamente isso. Então, até o entendimento nosso aí de que, nesse momento, é melhor, faz mais sentido você fazer uma operação alavancada do que você fazer uma emissão super abaixo do valor patrimonial. Certo. E olhando ali o relatório gerencial, você deixa claro, na verdade você cita, né? Eu queria até que você comentasse de forma mais aprofundada. São 4 estratégias principais dentro que você chama então de uma estratégia mais macro híbrida, que você divide em 4, né? Então eu queria que você falasse dessas 4 estratégias no nosso relatório gerencial. Eu acho que é basicamente isso que eu acabei mencionando um pouco antes, Souto, que, assim, a nossa estratégia de alocação híbrida é focar em recebíveis, então basicamente em CRIs ou fundos de CRIs, né, fundos de recebíveis, e no caixa excedente a gente vai sempre utilizar para fazer principalmente oportunidades de ganho de alfa, né, ganho de capital.
Então, a gente está olhando hoje, basicamente, a gente sempre procura identificar fundos imobiliários quando o spread de mercado, na verdade, não está condizente. Você pegar 2 meses atrás, muitos CRIs no mercado, eles não estavam fazendo muito sentido, porque você estava com muito caixa, né, os fundos captando e realmente jogando as taxas para baixo. Então, essa era uma estratégia, fazia muito mais sentido eu comprar um fundo imobiliário descontado. Hoje, uma outra estratégia é identificar a alfa, principalmente em fundos de tijolo, tá? A gente hoje está com muitos fundos extremamente descontados, negociados abaixo de valor de reposição. E o outro ponto, na verdade, é a gente identificar sempre fundos complementares, né? Então, sempre que tiver fundos que têm estratégias que são complementares ou diferentes do HSAF, a gente vai buscar. E o último, na realidade, é a questão da escala que eu comentei com você, que é o fundos que hoje, fundos de CRIs maiores que o nosso, se eles conseguem acessar operações que a gente não consiga em função do tamanho do PL, a gente consegue entrar com nossa pequena parcela aí de fundos imobiliários nesses fundos. E até uma dúvida que eu tenho, dentro do que você comentou, não, o HSAF ele é um fundo de recebível imobiliário com uma estratégia híbrida, então muda um pouco do fundo tradicional, dado que você pode ter uma parcela em fundo imobiliário, né, cotas de fundos imobiliários. Existe alguma no regulamento determinando qual é esse peso máximo que pode ter em fundo imobiliário? Quer dizer, e se, até emendando nessa pergunta, se você não acha agora que é a hora da virada, né? Porque quem estava posicionado nesses últimos 12 meses, ou até numa jornada um pouco maior, em fundos de papel, está performando melhor do que quem estava em tijolo. Se você não acha que agora também pode ser um movimento de virada, mesmo que isso demore um pouco mais de tempo em termos de trazer esse resultado para o cotista em termos de ganho de capital, colocando um pouco mais de tijolo, vamos dizer assim, em relação a papel. Eu concordo com você. Eu acho que o momento agora, eu não sei se esse é o exato momento, porque a gente ainda tá com uma pressão inflacionária muito grande. Então, assim, o governo, a gente provavelmente deve ter um novo aumento agora de taxa de juros, e a gente deve continuar para tentar conter a questão da inflação, mas os fundos de crise, eles vão continuar performando ainda pelo menos nos próximos 4, 5 meses, de forma bem superior aos fundos de tijolo. Mas o que eu concordo com você é que, assim, o momento de entrada do tijolo é agora ou daqui 1, 2 meses, porque também se você esperar muito para entrar, essas cotas em algum momento vão começar a reagir, né? Então eu acho que é uma dose entre distribuição de dividendos de curto prazo, isso todo gestor tem que fazer, né? Porque na medida quando eu compro um tijolo, né, um fundo de tijolo, eu abro mão de dividendo no curto prazo nesse fundo. Mas em contrapartida, eu tenho a oportunidade de fazer ganho de capital no médio e longo prazo. Então é um negócio que a gente está obviamente monitorando, né, e fazendo algumas alterações. Mas ainda, como eu te falei, o nosso foco e o que a gente promete para o nosso investidor é um fundo de CRI, né? Então é um fundo de entrega de dividendos constante. Então a gente também não pretende fugir muito da nossa estratégia. Eu digo, o momento ninguém tem bola de cristal, né? Você até Sim. vê acompanhando um pouco dos fundos, esses fundos multimercado macros, até com gestores bastante conhecidos, muita gente tomando invertida, tendo resultados, porque não consegue acertar a mão o momento exato, né? Mas é Você difícil. sabe que, só fazer um comentário, a gente, na realidade, quando a gente estruturou o HSAF e a gente captou a primeira IPO, na verdade, foi em setembro de 2020, e quando a gente captou os recursos, a tese para a gente era muito clara, assim, o Covid uma hora vai passar, né, e assim, a tendência é que o consumo volte e a inflação volte, né. Então, esse foi um dos motivos principais pelo qual a gente colocou em CRI fundos de crise, porque a gente falou, atrelados à inflação. Então, eu acho que também, assim,
uma conjuntura, veio, assim, melhor não, pior, mas no sentido da inflação, até por uma questão de oferta, então subiu muito mais do que a gente esperava, mas no final foi um resultado muito positivo. Mas a gente começou isso antes da inflação começar a subir. Então eu concordo com você, assim, cabe ao gestor tentar antecipar os movimentos, porque na hora que ficar muito claro, já não vai dar tempo. Exato. É esse que Né? vocês gestores chamam do gerar o alfa. Né? Enfim, você tem que. Você não vai acertar ali o fundo, né, o topo do mercado, mas dentro de uma janela que você possa gerar esse resultado aí para o cotista do fundo, né? Com certeza, é isso que a gente acredita, né? E eu acho que para a gente fazer isso, a gente até descreve aí no principalmente no nosso relatório inicial, cara, é uma análise completamente fundamentalista. Então a gente entende de papel, entende tijolo, então a gente entra aí na análise dos fundamentos aí de cada um dos ativos, né? E temos olhado com muito carinho para alguns fundos de tijolo, sim. E uma curiosidade, ao que eu até perguntei pouco aqui no programa, né, para os gestores, você comentou que a ideia é que você tenha essa distribuição mais linear do dividendo. A gente sabe que o investidor predominante fundo imobiliário é do varejo, ele olha, ele entra no mercado em grande parte porque ele quer ter esse fluxo mais regular de distribuição de rendimentos, mas isso para um fundo, para um FOF, ou um fundo de CRI, com a proposta do HSAF, enfim, de ser uma gestão mais ativa e tudo mais, você acaba não ficando muito refém, muitas vezes, do dividendo do próximo mês ou dos próximos 3 meses. Você, de repente, está lá no comitê de investimentos, olhando, pô, eu posso fazer um movimento tal, mas você dá uma travada porque você pensa assim, mas eu vou correr um risco muito grande de repente, prejudicar a distribuição no curto prazo do fundo? Não, a gente, assim, eu acho que você não pode ter medo, né, que se você tem medo, você não faz investimentos, né. A gente não trabalha assim não, ô Tuque, se a gente acredita realmente nas movimentações, eu não vou deixar de tomar uma decisão aqui, eu abro mão de um rendimento aí de curto prazo, que tiver que abrir, mas porque no final, assim, a gente tem um DNA de longo prazo, tá. Então o DNA de longo prazo que eu falo com isso, assim, não é da boca para fora, né? Entender que a nossa história aqui de HSI é uma história de private equity, então, que começou no private equity. E no private equity, os commitments dos investidores são de longo prazo. O investidor que está comigo, ele está disposto a esperar de 3 a 4 anos de investimento, 3 a 4 anos de investimentos, e é um pouco do que a gente se propõe aqui em fundos imobiliários. Então, se eu tiver que tomar uma decisão de curto prazo, abrindo mão de determinado resultado nesse mês, para beneficiar no futuro, eu vou fazer. Então, a gente não. Eu sei que isso pode prejudicar. Infelizmente, tem dados que são curiosos aqui, cara, existe uma correlação de 80% de dividend yield e preço PL, né, dos fundos. Então, ou seja, o investidor pessoa física, principalmente, ele é muito sensibilizado, né, ele é muito afetado pela distribuição. Mas eu acho que isso tem começado a mudar, tá, Tuque? Acho que vocês têm feito um trabalho nesse sentido, e vocês e outros players aí, que eu acho que é muito importante. Essa educação aí é fundamental para que a gente tenha, na verdade, o cara que entra em fundos imobiliários não é um investidor de ação, né? O cara está pensando num investimento de longo prazo. Então, eu acho que essa educação é fundamental. E eu não tenho nenhum problema em abrir mão de resultado de curto prazo para que a gente tenha perenidade no fundo no longo prazo. Na verdade, galera, ações também deveria ser de longo prazo, né? Que esse mercado comporta de tudo, é tipo um zoológico, né? Cabe de tudo ali dentro, que a gente vê aí, né? De day trade, etc., né? Operações alavancadas, né? Sim, Mas o fundo imobiliário acaba tendo um público mais homogêneo nesse sentido, que tem uma compreensão aí do, do longo prazo, mas nessa questão também de ter essa preocupação, porque a gente vê alguns fundos de tijolo, por exemplo, de logística, ou esses de renda urbana, enfim, mesmo corporativo, mesmo que não seja contratos atípicos, que numa janela de um ano você vê, não, é X centavos reloginho, e muitas vezes eu percebo isso, o pessoal que está começando no mercado de fundo imobiliário, quando entra num FOF ou num CRI, que ele não entende que esses fundos, principalmente os FOFs, né,
ele tem um comportamento mais parecido daí com um fundo multimercado mesmo, porque você vai ter janelas onde ele vai render muito mais do que o tijolo, o que é a média do mercado, e em alguns momentos ele vai performar bem abaixo, mas que daí se o gestor fizer um bom trabalho, num prazo mais longo, ele pode sim trazer um resultado até bem superior do que um fundo tradicional tijolo. Não sei se você concorda. Eu concordo. Nos FOF, sim, como no caso do HSAF, a gente tem a maior parte em CRIs e fundos de CRIs, eu diria que a gente tem uma previsibilidade muito grande, tá, do fluxo de caixa e dos dividendos. O que eu acho que tem, na realidade, que afeta muito os fundos de recebíveis, não só a gente, como todo o mercado, é a questão da correção monetária. Então, eu acho que o grande fator de volatilidade na distribuição aí no curto prazo, que tem acontecido, é a questão da correção monetária. E a gente tem visto isso, né? Os fundos estão distribuindo essa correção, que está muito alta, então por isso que a gente está vendo aí distribuições muito fortes. Mas no momento em que a inflação cair, né, a gente voltar para níveis aí de 4%, é natural que essas distribuições elas sejam reduzidas também. Então, eu entendo que nos fundos de recebíveis, hoje o que impacta mais a distribuição tá na questão da correção monetária. Mas aí fazendo um paralelo, então é a mesma coisa, né? O recebível ele fica sujeito a flutuações também, tanto do CDI como da inflação, que a gente sabe que no histórico também é relevante, né? Dificilmente você vê desde acho que de 99, onde começou o sistema de metas de inflação e tudo mais, você tem um período muito longo de flats, né? Da taxa Selic, consequentemente CDI, em grande parte, isso porque está vinculado também à própria inflação, que a todo momento também você tem jumps em momentos mais estáveis, né? Sim. Mas, então, enfim, acho que como você falou, o mercado a gente tem essa percepção e vai amadurecendo, entendendo esses movimentos, né? E complementando aqui, eu acho que o investidor de fundos de papel, sabendo disso, é fundamental que ele pegue parte desse rendimento hoje, que muitas vezes é 12, 13, 14% anualizado, e segure ele, porque na realidade isso parte da correção monetária que está sendo distribuída. Então, ele tem que segurar isso naturalmente e não usar isso como uma receita dele, porque na realidade ele estaria destruindo o patrimônio. Exatamente, esse é algo que a gente vem batendo bastante aqui na Teca, que é o diferente do fundo de tijolo, que você parte da premissa que ele não distribui a inflação, enfim, né, ele Que é juro incorpora real, só, né? é juro real, ao É. contrário do CRI, que se você realmente não reinvestir essa correção monetária, num prazo mais longo você vai ter o teu patrimônio corroído. E como é que está a alocação de carteira agora por classe? Claro, predominante em CRI, mas você poderia fazer um raio-x um pouco Tá. mais detalhado? Com os dados ainda, né, os dados divulgados, né, a gente está hoje cerca de 61% em CRIs, né, que esse número eu já adianto deve subir a 68, agora no próximo relatório, cerca de 30% em fundo de recebíveis, 6,4% em fundos de tijolo, e o restante tem um pouquinho aqui em renda fixa, basicamente o caixa para girar o mês. Então, assim, quando eu somo fundos recebíveis e CRIs, a gente tem cerca de 86% aí do fundo. E aí entrando um pouco nos CRIs, né? Eu não sei se a gente, bom, a gente entra agora, já posso entrar nos CRIs aqui? Sim, sim, até te perguntar, né, porque a gente, dentro do mercado de recebível imobiliário, enfim, tem fundos com propostas diferentes, com tipos de crise e riscos, principalmente riscos de créditos diferentes. Eu queria que você comentasse qual é o perfil dos CRIs que vocês têm em carteira, ou se vocês, enfim, têm uma carteira heterogênea em termos de risco, indexador, etc. É assim, no final, o que hoje, a grande parte dos nossos CRIs que a gente tem hoje na carteira são CRIs, eu não gosto da nomenclatura, mas que o pessoal brinca que chama de high grade, mas eu falo que são CRIs com baixíssimo risco, né, com excelentes estruturas de garantia e com taxas bem interessantes, tá? A gente, principalmente, eu acho que a gente surfa isso, porque
a gente consegue originar aqui internamente, né? Então, dos CRIs hoje, dos dois principais CRIs originados aqui dentro, os dois CRIs, um é IPCA mais 7, outro é IPCA mais 6,47, ambos eu já vendi muito abaixo disso no mercado, posições, então essa é parte também da nossa estratégia, né, que ela deve se intensificar na medida em que o fundo aumente, a gente surfar na nossa capacidade de originação aqui para depois fazer um ganho de capital com a venda de CRIs no mercado. Então, assim, o que eu busco hoje é isso, obviamente eu sempre vou buscar yield, né, para o nosso cotista, mas eu acho que eu diria que se fosse classificar, eu chamaria, a gente ficaria entre o high grade e o mid risk aqui. E você poderia dar um exemplo, por exemplo, de um CRI aí que tem carteira, para a gente entender essa... Posso, então, assim, por exemplo, a gente estruturou um CRI super interessante que a gente fez aqui, é um CRI com lastro em contratos de locação para o Açaí, para o M. Dias Branco e para Império Móveis. Basicamente, um CRI, a garantia são galpões logísticos localizados na cidade de Paulista, em Recife. Para você ter uma ideia, o LTV, né, essa operação é uma operação de 45 milhões de reais, e o imóvel tem uma avaliação por baixo aí de 110 milhões de reais, né? Então é uma operação super segura, e além disso a operação conta, na verdade, o devedor aí com garantia de uma empresa patrimonialista muito forte, né? Então é um conjunto IPCA e com uma taxa aí de IPCA mais 7. Então é uma operação super robusta, que o mercado gosta bastante, né? A gente sabe porque a gente sempre sofre, recebe demandas aí de colegas gestores. Um outro CRI mais recente que a gente colocou no mercado é o CRI do Hotel Emiliano, tá? O Hotel Emiliano aqui da Oscar Freire, é uma operação de 12 anos também, a IPCA mais 6,47. Aí você me pergunta, né, pô, mas hotel, é, na pandemia, não, o Hotel Emiliano, na realidade, assim, ele é um hotel, ele é icônico aqui em São Paulo, na realidade, junto com uma outra marca aí, eles meio que dividem aí o público de hotéis boutique aqui em São Paulo. Ele agora, durante a pandemia, ele já operava com uma capacidade, com uma taxa de ocupação muito alta, e agora, pós-pandemia, ele já opera com uma taxa de ocupação dia de semana de cerca de 70% e final de semana 100%. Tá? É um hotel boutique localizado na Oscar Freire, que tem uma avaliação altíssima e essa operação tem um LTV bem baixo também. Então, essas, sim, exemplos de operações que a gente tem dentro do fundo. Então, temos outras operações com nome muito conhecidos, como DASA, Anima, HBR, GPA, Wimo. E agora, mais recente, não posso falar, mas tem uma operação muito legal que vai entrar no mercado. Uma operação aí de 10 milhões de reais que a gente vai anunciar no próximo relatório gerencial, que é uma operação um pouco mais high yield. Então, a gente está trazendo uma pimentinha aí para dentro do fundo. Então, dentro do regulamento também não tem travas nesse sentido, né, de risco de crédito, um pouco mais high yield, como você falou, enfim. Não, não, a gente não tem trava, na realidade, o que a gente tem assim, a gente sempre busca aí uma boa relação risco-retorno. Então, eu já tive cota sênior de multipropriedade aqui dentro, que eu vendi. Tenho home equity aqui dentro, então tem um CRI da Wimo aqui dentro, e estou colocando uma operação agora também de high yield que tem uma excelente estrutura de garantia. Então, Otuki, assim, eu não tenho preconceito, eu busco estar acima do high grade, tá? Porque até para eu como um fundo pequeno, eu me sinto na obrigação, né, de entregar mais do que os maiores high grade. Então, porque eu tenho essa flexibilidade, né? Eu tenho essa agilidade e a gente se sente na obrigação aí de entregar um melhor custo-benefício aí para os nossos cotistas. E você acha que, não sei se já realizou tipo de operação no mercado secundário também, até pelo como você falou, como o fundo tem um PL pequena, surge oportunidades também no secundário de preços atrativos? Muito, então assim, por exemplo, do hotel, nesse primeiro CRI que eu mencionei para você, esse CRI do M. Dias Branco Açaí, é uma operação de IPCA mais 7, que eu já fiz algumas colocações no mercado desse papel IPCA mais 5,5.
né? O Hotel Emiliano, a mesma coisa, uma operação de 6,47. Mês passado eu vendi um pedacinho dele a IPCA mais 6. Então, assim, é um negócio que eu busco ativamente. Então, a gestão aqui nossa é totalmente ativa. Tendo boas oportunidades, bons compradores por papel, a gente faz a operação. Porque eu não tenho medo de, assim, tem gente que às vezes segura a operação, não, mas a gente estava a todo momento originando, é, e buscando novas oportunidades, então não temos nenhum problema em ficar girando a carteira, não. Pelo contrário, eu acho que faz parte aí do nosso DNA, E de comprar e vender. nas duas pontas, você pode originar um CRI num determinado PU e vender com um PU mais alto, ou ao contrário, você pode buscar no mercado um PU que você acha que está atrativo e depois colocar na carteira e vender com um PU mais alto também. É isso, Ah, obviamente o spread que você consegue quando você origina é muito maior, né, do que quando você compra no secundário. O que a gente tem feito, o Tuque, no secundário, é absorver algumas operações que a gente acredita que são boas, só que são operações muito grandes que eu não teria condição de colocar ela hoje no HSAF. Então, assim, se tem uma estruturação, uma 476, então eu vou lá, ou eu compro no secundário, ou eu entro na 476 com um pedacinho. Então, isso a gente tem feito também com muita frequência, porque com o PL que a gente tem, eu não consigo muitas vezes ancorar uma oferta muito grande. E assim, entre nós, as melhores operações são aquelas operações acima de 50 milhões de reais, sabe? As operações muito pequenas, assim, muitas vezes são operações cujo crédito não necessariamente é tão bom. Então, assim, a gente busca sempre estar dentro dessas operações, mais maiores, né, e mais robustas. certo. E pelo relatório vocês também têm, e você também comentou que você adquire o CRI também via fundos de recebíveis, né? Quais fundos que você, do último relatório, que você pode falar que estão em carteira do HSAF, que são de recebíveis? Cara, a gente tem movimentado bastante, Uhum. tá, o Tuki. A gente tem, assim, eu tenho na última carteira, eu tenho exemplos desde um MCCI, né, um fundo da Mauá, que é um fundo conhecido aí, a gente é muito próximo aí da gestão, temos o Knip, tínhamos participações nos fundos mais high yield também. Que mais? Temos participação, temos o Fator Veritas, uma participação, Bari 11 também a gente tinha. Então tem uma lista aí dos fundos. A maior parte hoje são fundos de recebíveis, né? E temos algumas posições em tijolo também. Bom, interessante. Daí, entrando já na parte do tijolo, enfim, claro, não é o foco do fundo, mas obviamente você também tem que acompanhar e estudar até para fazer esses movimentos. O que você considera dentro do tijolo mais atrativo agora em termos de preço aí? Tá, vamos lá. Eu acho que primeiro em fundamento, né? Eu acho que, sem sombra de dúvida nenhuma, né? Dentre os segmentos aí de tijolo, aquele que foi melhor aí na pandemia é o segmento de galpões logísticos, né? Um dado bem interessante, até o final agora de outubro, a gente teve uma absorção líquida no Brasil inteiro de quase 1,7 milhões de metros quadrados. Isso é um dado muito forte, né? Teve um estoque novo de 1 milhão de metros quadrados. E é muito curioso, né? Porque há 4, 5 meses atrás era o mais caro. Então, dos tijolos, assim, era muito difícil, assim, era o que tinha o menor dividend yield. Então, as oportunidades realmente estavam bem difíceis. Você comprar coisa boa e coisa barata. E hoje, assim, tem muita oportunidade em fundos de logística, né? Aí eu não quero ficar mencionando outras casas, mas eu falo pelo próprio HS Log, né? O HS Logística aqui, a gente hoje, o fundo negocia a quase R$ 2.000 o metro quadrado, então assim, é muito abaixo de custo de reposição. Então assim, dos setores, eu acho que esse é o setor que a gente hoje olha com mais carinho, tá, em tijolo, é, e porque os fundamentos são muito fortes, né? Você pegar do segmento como um todo, que você tem hoje cerca de 55% dos galpões logísticos estão em São Paulo, né? Em São Paulo, a gente está com a menor vacância, assim, desde histórica. Então, a gente está com uma vacância de cerca de 10%, acho que 11%. Se você for comparar, esse número em 2016 era cerca de 30%. Então, com estoque aí de quase 14 milhões de metros quadrados.
Então, é um setor que a gente sempre olhou com muito carinho. Não sei se você sabe, mas a gente chegou a ser líder no setor de galpões em 2012, 2013. A gente fez uma transação que a gente vendeu, uma transação de quase 3 bilhões de reais, a gente vendeu para a GLP, dando entrada deles aqui no Brasil em 2013. Então, é um setor que eu olhei no início, em setembro, parei de olhar porque estava caro e agora a gente voltou a olhar. Não, essa é a percepção, né? Você tem um fundamento sólido, segmento logístico, como você comentou, até pegando pelos dados da CIRA, que a gente tem aqui também na nossa plataforma, no último trimestre teve um novo estoque grande, mas você vê que o dado, acho que geral, dos principais mercados do Brasil, a taxa de vacância está na mínima histórica, está 8,5, uma coisa assim. Quer dizer, já começa a realmente ficar o que o pessoal do mercado imobiliário fala, né, proprietário, vamos dizer assim, né? Tipo, começar a ter mais poder depois de questão de preço de locação, que me parece que o preço do metro quadrado de galpão também ele está um pouco no mesmo patamar, né? Ele deu uma esticada, e principalmente nos imóveis mais perto das capitais, né? Se pegar raio 15 quilômetros ou 15 a 30 quilômetros, assim, realmente não tem. Como a vacância é muito. De 15 quilômetros, se eu não me engano, a vacância é menos de 5%. Então, não tem muita margem para negociação. Você pega uma região como Guarulhos aí, não tem vacância e o preço pedido aí não tem muita negociação, não. Assim, até que ponto a gente está muito atrás em questão de infraestrutura logística no Brasil como um todo. Então, assim, tem muito espaço para crescimento. Se vai continuar o mesmo passo, né, pace de crescimento, eu não sei te dizer, né, o mercado vai ditar um pouco aí o ritmo, mas com certeza aí é o setor, o campeão aí dos três, né, que podemos dizer. Aí, seguindo isso, a gente tem olhado também mas aí com mais atenção para o setor de lajes corporativas, tá? Ele é um setor que, com a retomada principalmente dos ativos AAA, ele tem mostrado uma certa recuperação, né? Tanto em preço quanto em valor por metro quadrado. O que aconteceu, e a gente é responsável por isso também, é que a gente teve uma oferta muito grande, né, de ativos AAA no mercado, foram quase 400 mil metros quadrados, desses aí quase 170 foi a gente que colocou. Então isso basicamente, assim, a gente encheu o mercado de estoque. Então tem uma certa vacância no setor, mas a gente acredita que vai ter uma certa. É um mercado que deve voltar aí em 2022. O índice de vacância ainda é superior a 20%, mas a gente acredita bastante que tem espaço para crescimento. E aí é coisa pontual, entendeu? É olhar aquele fundo específico, com aquele ativo que está negociando, entendeu, num valor muito abaixo da reposição, que tem inquilinos bons, tem contratos típicos que vão ser renovados mais caros. Então, eu acho que é esse o trabalho do gestor, né? Tentar identificar o melhor momento de entrada em determinados fundos aqui de laje corporativa. E eu acho que, em terceiro lugar, a gente e assim, vamos lá, como um mercado também não é que a gente é um mercado tão sofisticado como o mercado americano, você tem assim, a gente tem poucos, né, poucos fundos bons em cada um desses setores que eu acabei de mencionar para você. O setor de shoppings é um setor, que é o terceiro aqui que eu menciono, ele é um setor que também está muito barato, então assim, de novo, aí eu falo pelo HS Malls, a gente negocia aí cerca de 8 mil reais o metro quadrado, muito, é de graça, entendeu? Esse valor. Ele foi atingido em cheio pela pandemia, então, assim, sofreu demais, a gente acompanhou, continua sofrendo porque, na realidade, assim, acho que o único lado positivo foi readequação de mix, então, que isso acabou sendo, a pandemia acabou trazendo esse benefício aqui para os shoppings, mas, assim, a gente tem uma série de coisas que pesam contra, né? Então, assim, inflação elevada, você tem desemprego, você tem toda a confusão da questão do governo, teto de gastos, reforma tributária, discussão do precatório. Então, tudo isso aí pesa na questão da economia, né? Do consumo como um todo, e isso impacta diretamente aí o mercado de shoppings, né? O mercado de consumo. Então, de novo, tá barato. Tem oportunidade, mas assim,
não acho que no curtíssimo prazo os shoppings vão voltar a ter resultados extraordinários. Mas de qualquer forma, se você olhar o contexto, né, que não foi um choque, foi uma bomba atômica em cima dos shoppings, né, que ficaram fechados no passado, acho que durante 3 meses, né, algo que se você falasse antes ninguém ia acreditar, né, ó, vão fechar todos os shoppings do Brasil durante tanto tempo, e depois todo o período de restrição, e você olhar a evolução até de rendimentos que estão sendo distribuídos, vacância, inadimplência, etc. Quer dizer, a gente pode considerar que o segmento ele tá recuperando, né? Sim, sim, sim. O same store sales, assim, de vários shoppings aí, principalmente os shoppings bons aí, eles estão retomando a nível aí pré-Covid, né? Então a gente está vendo recuperação. Então por isso que assim muitos fundos, inclusive o nosso, continuam com uma base de distribuição muito boa. Mas assim, como fundamento de setor, é um negócio que eu acho que tem mais desafios, entendeu? Tem mais desafios do setor como um todo, porque assim, é atrelado ao consumo, né? Então, você pega a classe média, pô, o desemprego está enorme, então a inflação é muito grande, então a gente tem um grande desafio pela frente, mas, de novo, o ativo está como nunca antes, né, na história desse Brasil, tá muito barato. Sim, sim, ano que vem, realmente, falando de shops, tem esses desafios aí, expectativa de crescimento, já até alguns bancos grandes aí falando em recessão, aí já entra aquele termo da estagflação, que você vai ter uma inflação alta associada a uma recessão, mesmo que seja pequena, É. não tem como escapar disso daí, não tem jeito, né? E Você sabe, só não vou tocar, discutir com o Papa sobre economia aqui, o Tuki, mas assim, você sabe que no final das contas a impressão que a gente tem aqui é muito a questão dos fundamentos como um todo, fiscais, tudo, o Brasil tem seus problemas, mas a situação que a gente se encontra aqui, ela está muito mais ligada à incerteza das coisas do que aos fundamentos em si. Então, assim, a gente tem uma incerteza política absurda, né? A gente tem uma incerteza fiscal, então assim, se vai furar o teto, se não vai, se vai aprovar precatório, se não vai. Eu acho que tudo isso contribui mais para essa insegurança, né, para essa situação que a gente está vivendo hoje, do que os fundamentos em si. sim, Então, no momento em que a gente tiver já uma certa previsibilidade, eu acredito que a gente deve voltar, né? A gente tem um mercado consumidor aí bem forte, né? Então, eu acredito que tendo um pouco de visibilidade, essa situação começa a melhorar. Eu sou otimista por natureza, sempre fui. sim, foi o que a gente estava conversando algumas semanas atrás lá no GRI, né, o evento de fundos imobiliários GRI, em linha com não sei se você assistiu, acho que assistiu, né, a palestra do Mansueto, né, Vê? enfim, acho que está mais ou menos em linha com o que você falou. E Gadelho, você falou dos segmentos tradicionais, algum momento você espera ter algum segmento um pouco diferente do tijolo dentro do HSAF, tipo, por exemplo, renda urbana, residencial renda, ou até está Não, surgindo agora até terras agrícolas, enfim, outros segmentos mais. não, eu acho que não, o Tuki, a não ser que tenha alguma coisa bem específica, assim, a gente seguiria mais para os segmentos tradicionais, porque assim, a gente conhece muito desses segmentos, então são segmentos que a gente desenvolve e respira aqui dentro de casa, né? O que futuramente pode ser que a gente olhe alguma coisa de fundo de desenvolvimento, num pedaço pequeno do fundo, para melhorar, para ajudar sempre na questão da TIR, né? Porque no final, assim, a gente como private equity, quando a gente investe, por exemplo, em corporação residencial, não sei se eu comentei com vocês, mas a gente tem hoje aqui dentro da HSI quase 1 bilhão de VGV em joint ventures com incorporadoras no mercado residencial. E quando você faz um investimento desse em corporação, a gente busca sempre 20, 25% ao ano. Então, é um negócio que se a gente futuramente colocar aí num fundo de desenvolvimento, mas num pedaço pequeno, eu não sou contra. Eu acho que pode agregar certo retorno para o fundo, né? Até esse presente momento não teve nada que me chamou a atenção. Eu falei assim, ó, vale a pena. E até porque o nosso PL é pequeno e com nesse momento, assim, na movimentação tática, cara, a questão de você tá investido em CRIs, indexados à inflação e fundos de recebíveis indexados à inflação, acho que não tem nada melhor, essa é a realidade, e ainda mais pelo que buscam nossos cotistas.
Então, Gadelha, fica a sugestão para a HSI, então vocês podem lançar logo mais um fundo de residencial renda. É uma tese não é óbvia, tá? Acho que você já discutindo bastante, não é uma tese óbvia. É uma tese em que você cobrar não é fácil. Então, mas assim, é questão de tempo aí para o mercado começar a se desenvolver. Legal, Gadelho. Então a gente já está chegando aqui na parte final aqui da nossa entrevista. Então, como padrão aqui, que eu gostaria que você fizesse então as tuas considerações finais para te poder encerrar. Tá bom, Tuki. Bom, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, te dar novamente parabéns aí pela atuação que vocês têm, tanto em fóruns como aí nas redes. E assim, a gente tá. Foi o que eu te falei, eu quero sempre passar uma mensagem de otimismo. A gente acredita bastante aí no, no Brasil e com certeza aí para os cotistas aí, para os investidores de fundos imobiliários, eu acho que todo mundo, o que eu passo assim, tem um cabeça de longo prazo, né? Selecionem bem as gestoras e os fundos aí que vocês vão investir, mas não se assustem aí com as volatilidades de curto prazo. Se você realmente acredita tanto nos fundos de tijolo quanto nos fundos de papel que vocês compraram, se podem segurar e vão atrás dos fundamentos. Eu acho que o fundamento no longo prazo sempre vence. Então, legal, Gadelho. Então, também te agradece a tua primeira participação aqui no nosso programa. Então, a primeira participação aqui da HSI. Então, vamos ver se numa próxima entrevista a gente consegue abordar também os outros fundos aí da HSI, os fundos de tijolo. Então é isso aí. Então, um grande abraço, Gadelho. Então, para nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa.